Olá, crianças, bom dia. Vamos iniciar nossa semana com a aula de português. Hoje é dia 11/5/2021, né? Nós vamos iniciar com a leitura 2, página 59 até 62, e depois nós vamos trabalhar o livrinho A Rainha Rabiscada. Depois eu vou explicar direitinho como tem que fazer, que é o suplemento de leitura, tipo assim, de uma avaliação sobre o livrinho, o que é que vocês entenderam. Então vocês receberam o livrinho e no meio do livrinho tem umas perguntas, depois eu vou explicar direitinho, tá bom? Então vocês vão abrir na página 59, né? Vão colocar a data em cima. Nós vamos iniciar a nossa aula. Então aqui é uma leitura que fala sobre o elefante. Depois eu vou explicar direitinho, vou ler, né? Então vocês já viram um elefante em zoológico, em viagens ou em outros lugares, ou apenas em internet ou em livros, fotografias. Então, maioria, né? Acredito que todos conhecem um elefante. Quem não viu assim zoológico, né? Observam em livros, em fotografias, na internet, quando passa na televisão. Então vamos lá, eu vou ler o texto e vocês vão acompanhando. Leia o texto a seguir. O elefante. O elefante, quando a gente vê ele a primeira vez, não sabe se a cara dele é atrás ou na frente, já que a gente sempre ouviu falar na tromba do elefante, mas quando a gente conhece ele, não sabe se a tromba é a fininha ou é a mais grossa. O elefante é um bicho muito triste, ao contrário do macaco, principalmente o macaquinho. Agora, no outro dia, a professora perguntou: onde se encontram os elefantes? Mas eu acho que os elefantes são muito grandes e dificilmente alguém perde um. Então aqui é uma história, né? É um texto que fala sobre o elefante. Então aqui nesse texto está falando que às vezes, né, a gente não reconhece o elefante como ele tem rabo e tem tromba. Então às vezes a gente se confunde, não sabe se é não sabe se é a frente, né, do elefante, a tromba, ou é a parte de trás que é o rabo. Então esse texto tá dizendo isso. Então confunde por conta do rabo a tromba. Então é um texto assim, sim, engraçado, né? Então vamos passar, aí vem, né, conhecimento, aqui vocês vão observar as imagens, né? As imagens relacionadas ao texto, vocês veem aqui que tem um elefante, tem um menino aqui pensando, ele está se perguntando, né, se o elefante, será que o que ele está vendo é a cara do elefante ou é a parte do rabo? Então é interessante esse texto. Então é relacionado ao texto, né, as imagens, né, vocês vão virar na página 60, conversando sobre o texto. Você já viu um elefante ao vivo? O que você sabe sobre esse animal? Conte para seus colegas. Então, em casa, vocês poderão contar para ajudar de tarefa, conversar, né, em relação ao elefante. Mas não precisa anotar nada aqui não. Será que é possível perder um elefante? O que vocês acham? Ele é um animal pequenininho, é um animal grandão? É fácil perder um elefante? Então, isso daí é uma resposta pessoal. Estudando o texto. Na sua opinião, o texto que você leu é engraçado? Por quê? Então, vocês acharam engraçado por quê? Então, também é uma resposta pessoal, né? Pois esse texto apresenta a dificuldade em identificar o elefante. Então, vocês, assim, relacionado, né, ao texto, vocês vão escrever a sua opinião. O que vocês acharam desse texto? Ele é um texto engraçado, né? O 2. O texto inicia com uma dúvida. Que dúvida é essa? Então, o que vocês acham? Então, que dúvida que a gente tem?
assim, relacionado ao texto. É que se não sabe se é a frente ou é atrás do elefante, né? Por conta da tromba e por conta do rabo. Circule a imagem que representa o que gerou a dúvida para saber se o elefante estava de frente ou de trás. Então vocês vão circular. Será que é essa imagem ou será que é essa? Então vocês vão circular aquela que vocês acham que é certa. Vocês vão circular. Passando para a próxima página, que é a página 61. Releia o texto, releia o trecho do texto. O elefante é um bicho muito triste, ao contrário do macaco, principalmente o macaquinho. Por que o autor do texto comparou o elefante ao macaco? Então, o que vocês acham? Bom, também é uma resposta assim, né? Pessoal, né? O macaco, ele é um animal mais esperto, ele pula, ele sobe, ele é, assim, aparentemente ele é um animal feliz, né? Ele vive nas árvores, pulando pra cá, pra lá, enquanto o elefante, ele não consegue fazer isso, né? Ele é um animal mais lento, um animal maior, então assim, vocês vão respondendo de acordo com o texto. 5. No texto, o autor diz que há uma confusão entre o rabo do elefante e sua tromba. Nomeie as palavras do corpo do elefante para identificá-las. Então, vocês vão seguir a flechinha, né? Aqui, o que é que a gente identifica relacionado à flechinha? A gente identifica o rabo. E aqui, o que a gente identifica? E a outra? O que a gente identifica? E a outra? Então, eu vou falar só mais um. Então, acompanhando aqui a flechinha, a gente identifica as orelhas. Então, dentro desses quadrinhos, vocês vão escrevendo as palavrinhas que identifica. Passando para a última página, releia o trecho final do texto. Agora, no outro dia, a professora perguntou: onde se encontram os elefantes? Mas eu acho que os elefantes são muito grandes e dificilmente alguém perde um. Marque a alternativa que representa o que a professora gostaria de saber. Então, vocês vão marcar a resposta certa. O lugar onde os elefantes vivem ou o lugar onde os elefantes costumam se esconder. Então, a 7. Pesquise em diferentes suportes, livros, revistas, sites, informações sobre os elefantes e seu habitat. Escreva um breve relato das informações que você pesquisou para compartilhar com a turma. Então, aqui vocês poderão fazer a pesquisa, né? E anotar aqui. Então, como vocês estão em casa, então vocês vão anotar, depois a professora corrige. Então, essa parte de português nós já terminamos, né? Então, como eu disse no começo, hoje nós vamos trabalhar esse livrinho que vocês receberam junto com a apostila. Todo mês, todo bimestre, nós vamos trabalhar um. Então, o primeiro bimestre, né, que agora é o segundo, né, que eles estão meio atrasados, a primeira apostila, nós vamos trabalhar esse livrinho, A Rainha Rabiscada, é de Silvia Ortoff, a autora. Então, é um livro muito interessante, muito gostoso de ler, é um texto escrito em forma de poemas, então vocês vão observar que cada página tem uma estrofe, e poema tem rimas, né? Na leitura vocês vão perceber. E essa autora, ela é muito conhecida, muito famosa, né? Ela tem escrito muitos livros. Então essa autora, a encantadora Silvia Ortoff, ao derramar seus poemas sobre a folha de papel em branco, faz surgir nas ideias de qualquer ilustrador personagens e cenas super coloridas, como que retiradas do arco-íris. A imaginação do desenhista se faz rainha e tem o poder mágico de fazer o lápis traçar o incrível reino encantado e rabiscado da fantasia. Da linha do horizonte brota uma nova perspectiva de um mundo mais alegre e divertido. Ao ilustrar a Rainha Rabiscada, J. finalizou esse fantástico mundo rabiscado, criado pela doce Silvia, nossa eterna rainha.
autor e ilustrador de várias obras destinadas ao público infanto-juvenil, despertou sua paixão pela arte de contar histórias por meio de desenhos durante a participação do programa Rá-Tim-Bum. Então, aqui está falando sobre a vida da autora. Então, essa autora, ela é muito famosa, ela escreveu esse livro, é um texto bonitinho, uma rainha rabiscada. Então, vocês vão ler o texto, eu vou ler o texto. Vocês vão perceber que é um poema e cada página que vocês leem, vocês vão perceber que é uma estrofe e cada linha é um verso. Então, aqui tem rimas, aqui tem versos, tem estrofe. Então, a rainha do lápis é muito rabiscada, tem coroa de lata, é artista afamada. Inventou um reinado todo feito em desenho. Este belo reinado é tudo o que tenho. Então, vocês vão observar que é tudo bem colorido. Rabiscou carruagem sobre um velho caixote. Desenhou um cachorro vira-lata velhote. Deu para ele um penico. Era um belo de um poste. De rabisco em rabisco, desenhou uma estrada, com montanhas, floresta, uma ponte e água. Desenhou 3 peixinhos, jacaré, jacaroa. Arrancou sua roupa e pulou na lagoa. Se enxugou, se vestiu, voltou a desenhar. Rabiscou uma velha e o marido, seu par. O marido passava muito roupa a ferro. A mulher se embaldava. Eu só faço o que quero. Se esbaldava. Eu só faço o que quero. Dizia a danada, muito preguiçosa, deitada na cama, de roupão cor-de-rosa. A rainha olhou o desenho já feito, não gostou, apagou, rabiscou diferente. A velha esposa lavava e engomava, o velho marido passava e ajudava. Depois, pela estrada, rabiscou um avião que pintou todo o céu com as cores do chão. A rainha voando foi parar em Brasília e ali desenhou coisas de maravilha. Apagou com a borracha um ministro sinistro que havia roubado o dinheiro do povo. Desenhou um honesto rabisco o Congresso, deixou uns deputados, apagou os safados e pintou uma prisão num papel quadriculado, onde certos políticos vão ver o sol quadrado. Depois a rainha pintou uma festança com bolo e sorvetes, história e alegria. E toda criança chegava e comia, e todo adulto entrava na dança. Pipoca e livro, cachorro e gato, a lua com o sol, o chulé com o sapato. A história se acaba, mas começa de novo. Viva o que recomeça, disse o pinto no ovo. Então vocês viram que é uma história legal, uma história assim até chega a ser engraçada, e vocês percebem que é um poema. Então, como eu já disse, cada linha é um verso, tem rimas. Então, depois vocês leem em casa, que é muito importante a leitura. Quem não ler e prestar atenção não vai conseguir fazer o suplemento de leitura. Essa folhinha aqui é tipo assim de uma provinha que eu vou contar a nota do 2º bimestre. Vocês vão responder todas essas perguntas relacionadas ao texto, que é muito fácil. E depois vocês vão colocar no meio da apostila, quando eu pedir para correção, que eu vou corrigir. Isso aqui é uma das avaliações do 2º bimestre. Vocês não se esqueçam, tá? Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo, eu vou explicar. Por exemplo, professora, eu não entendi a pergunta 2, um exemplo. Aí a professora no particular, a professora vai explicar, tá bom? Vai ser muito importante que vocês façam. E as crianças não se atrasam, porque vai ter um dia que eu vou marcar, assim que logo a gente termina a apostila, assim que terminar, eu vou pedir já para correção, tá? Vou começar já a avaliar os alunos através da apostila, uma das provinhas, né? Isso aqui é tipo de uma provinha, tá? Então vocês não se esqueçam de fazer, faça com bastante amor e carinho, e qualquer dúvida, chama a professora. Então, um grande abraço a todos, até a próxima aula. Beijos!